chamada Amy Edmondson, onde ela, na década passada, ela trouxe o conceito sobre segurança psicológica. E um dos elementos que ela identificou é que a tolerância ao erro e os diferentes tipos de erro é importante que o líder conheça. Um livro que ela lançou ano passado, que foi o melhor livro pelo Financial Times, e agora já foi publicado em português, ele se chama O Jeito Certo de Errar. Onde a professora Amy Edmondson, ela mostra 3 grandes tipos de erro. O erro de checklist, ou seja, cara, isso aqui é um erro técnico, você tem que seguir o protocolo, você não erra de novo, ou seja, falta de atenção, e se você repete muito esse erro, pode complicar porque você não está prestando atenção. Há o segundo erro, que ela chama de erro complexo. Esse é um erro que desencadeia o avião cair, que desencadeia o trem sair do trilho, ou seja, são pequenos erros que, quando somados, eles identificam uma catástrofe. Então, quando isso acontece, eles vão estratificar, né, pegar a caixa preta e ver o que aconteceu. E é o terceiro erro, que é o erro inteligente. É o erro que sai o aprendizado, que sai a inovação, que sai algo surpreendente. Então, eu vejo que, primeiro ponto, o líder tem que ter clareza desses 3 tipos de erro e ele valorizar o erro inteligente. Né? Se ele valorizar que a equipe possa errar. Então, o conceito que eu vejo hoje é o líder, primeiro, quando ele está numa posição de líder, ele vai cometer alguns erros técnicos que ele pode aprender para não errar de novo. Então, por exemplo, ele não delegar, ele não entender a importância do feedback regular, ele não ter capacidade de avaliar as pessoas. Isso são coisas que ele vai aprendendo e tem passo a passo para ele poder colocar isso. Há os erros complexos, que aí talvez ele se surpreenda, isso aí pode gerar uma catástrofe, mas ele também tem que entender os erros que ele pode fazer de uma maneira diferente. O líder, ele vai errar no início da sua transição, por isso que é importante que ele alinhe com o líder dele como ele quer ser apoiado, com que frequência ele pode ter. Até no caderno de prática, eu recomendo que ele entreviste de 3 a 5 líderes que ele admira, com 10 perguntas interessantes, para que ele possa entender o ponto de vista de uma pessoa que já é líder há mais tempo. Porque a gente aprende muito na entrevista, na conversa com pessoas, né? Talvez até aprender com pessoas é uma das formas de aprendizado mais antiga, até quando não tinha leitura, não tinha grafia, era o pajé, o cara que contava a história. Então eu vejo que o erro ele é essencial para a inovação, mas o erro inteligente, e como é que eu, no papel de líder, trato esse erro. Tem até um elemento importante, Daniel, porque se as pessoas, quando erram, elas são punidas, ou a última, como é que são tratadas as pessoas aqui na empresa? O último cara que errou não trabalha mais na empresa, né? Quando eles têm essa clareza que é permitido errar, mas desde que seja um erro inteligente, ali vai nascer a inovação, ali vai sair uma maneira diferente de você ganhar a concorrência de um produto, de um serviço. Mas líderes onde os erros são punidos, além da equipe trazer pouca inovação, o aprendizado também fica muito ralo, porque aprender é se colocar vulnerável, aprender é coragem, né? E a gente precisa ter coragem, né? E é a coragem que vai fazer esse movimento de testar. Então, em programas de liderança, quando os líderes têm possibilidade de compartilhar os erros, eles também ganham por conhecer um erro e não repetir. Né? Ou seja, o erro não é um erro inteligente, mas eu não preciso fazer não preciso pôr a mão no fogo para ver que queima. Se você já me falou que queima, isso aí eu já não preciso fazer. E ele também entende que o líder não é o herói, porque quando o líder não admite para a equipe que ele erra, ele está dizendo para a equipe que ninguém pode se colocar vulnerável, que ninguém pode admitir que não tem a resposta. E isso é péssimo, né? Porque aí você é cercado de pessoas que só dizem sim, ou você vai saber da catástrofe pelo corredor, né? Pelo mensageiro qualquer, porque ninguém vai ter a coragem de dizer para você que houve um erro, que a gente perdeu alguma coisa.